Pai Santo, de eterna misericórdia, Deus de bondade, Deus de poder e de autoridade, em Ti está a minha esperança e confiança, e aqui eu me ponho, Senhor, mais uma vez diante de Ti, para Te adorar por Sua compaixão. Te apresentar este meu irmão, este meu amigo, este meu parente, este meu sangue, este meu vizinho, esta pessoa que está orando comigo nesta hora, que está ouvindo a voz desta oração. Que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente sua vida, seu lar, sua história, seu bem, ou até mesmo, Senhor, sua tristeza constante. Que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu te agradeço, Pai, que cada um tem o seu entendimento e o seu coração aberto para ouvir a Tua palavra. Te amo em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma vez estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje 31 de outubro de 2025, sendo o último dia do mês. Nossa oração a toda hora, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas do apóstolo Paulo. Nós estamos estudando a primeira carta de Coríntios, aos Coríntios. Corinto foi uma das grandes cidades do mundo antigo, uma comunidade muito parecida com o sul da Califórnia, era próspera, movimentada e crescente, tinha uma reputação merecida pela busca desenfreada pelo prazer. Corintos possuía uma rica mistura étnica, era um centro de esportes, governos, forças armadas e negócios. Quando Paulo chegou a Corinto, em 50 depois de Cristo, a cidade já era famosa há centenas de anos antes de seu nascimento. Escritores antigos consideram Corinto rica, próspera, sempre grande e rica. Os romanos destruíram Corinto em 146 a.C., mas Júlio César a reconstruiu 100 anos depois. Muito bem, o nosso texto de ouro diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei a glória que a mim me deste, para que sejam como nós, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver estejam também comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. João capítulo 17, verso 20 a 24. Você pode perguntar, mas por que estamos lendo Corinto, meditando em Corinto, mas lendo João? É porque Corinto já é uma igreja que ela surge, mas ela entra logo num processo vivenciado do pecado da cidade. A grande influência do pecado, ela vem junto com aqueles que aceitam Jesus e acaba contaminando a pregação do evangelho e o bem-estar espiritual das pessoas. E então, na confusão, o maior problema de Corinto era a confusão. Verdades inquestionáveis, muitas coisas tornaram Corinto famosa. A cerâmica, o bronze de Corinto, uma estrutura de ouro, prata e cobre da cidade eram mundialmente famosas. As famosas competições atléticas conhecidas como Jogos Istmicos, ou as segundas maiores depois dos Jogos Olímpicos, eram realizadas no templo de Poseidon, em Corinto, a cada 2 anos.
Atena, Apolo, Poseidon, Hermes, Ísis, Serapis e Asclésio, Asclépio, entre outros, tinham templos em sua homenagem em Corinto, mas o mais proeminente era o culto a Afrodite. Coríntia, que tinha mais de 1.000 hieródotos, prostitutas e sacerdotisas a seu serviço. Olha aí que coisa séria, né? Muito séria isso. Mas Deus nos ajude. Depois disso, partiu Paulo. Nós vamos agora para o nosso destaque, tá? O nosso destaque está em Atos, capítulo 18, verso 1 a 16, que mostra o início ou a fundação da igreja de Corinto. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Príscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se juntou com eles e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tenda. E todos os sábados disputava na sinagoga, convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer-te mal, pois tenho muita gente nesta cidade. Bendito seja Deus, né? Que coisa, né? O próprio Deus motivando a Paulo para não desistir, para não desanimar, porque é complicado você enfrentar resistência, principalmente na parte religiosa, porque argumentos, as pessoas são tão céticas, elas querem a qualquer custo justificar a sua vida malfazeja, né? Elas são desse jeito, elas creram desse jeito, elas estão bem desse jeito, elas estão felizes desse jeito, que Deus as ama desse jeito. E com isso, quando você vem com o evangelho da restauração, da renovação, da salvação, da libertação e do abandono do pecado, dos erros, da prostituição, aí fica complicado. Mas sendo Galho procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, é da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Atos capítulo 16, 18, verso 1 a 16. Olha a gravidade disso, né? As pessoas, por não se contentarem de estar ouvindo a palavra e acharem que estavam sendo incomodadas, pegavam Paulo e levavam Paulo para tentar prender Paulo, né? E por muito tempo, Paulo passou a sofrer esses questionamentos, esses enfrentamentos. A nossa leitura está em 1 Coríntios 7, 1 a 5. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada um tenha tenha seu próprio marido. O marido pague à mulher devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher.
Mas vós não desfraudeis uns aos outros, senão por mútuo consentimento por algum tempo, para vos aplicar de oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, observe bem que a única causa que pode levar um casal a afastar-se um pouco de tempo da vida sexual chama-se oração, mas é pouco tempo, né? Como muitos estão passando aí, 15 dias, 20 dias, 21 dias, 41 dias. Não, isso é coisa do diabo na vida das pessoas. Ah, mas nós somos servos de Deus. Não. A Bíblia aponta aqui a questão da necessidade. Da necessidade. Tem que ser de comum acordo. Ambos têm que concordar, senão não pode haver. Ah, porque ele é carnal, ela é carnal. Não pode haver. Tem que haver mútuo consentimento. A vida de oração não é o motivo para a separação, para o afastamento. Deus não vai deixar de ouvir o casal por causa das relações sexuais. Jamais. Né? Mas se chegar a esse ponto da necessidade, que haja um acordo entre ambos. Muito bem. Atos 18 narra a história de Paulo fundando a igreja de Corinto, uma das cidades mais influentes do mundo romano, situada no istmo entre o Golfo de Corinto e o Mar Egeu. Era um importante centro de comércio e transporte em toda a região do Mediterrâneo. Por ser uma cidade comercial tão importante, Corinto tinha um ar cosmopolita. Muito dos seus habitantes refletiam a moral frouxa e a visão materialista que se poderia esperar de uma cidade desse porte. As notas da Bíblia de estudo, Conexões da Vida, escreviam a seguinte coisa: nessa jovem cidade, o excesso parecia ser a norma. A cidade estava repleta de obras de arte adquirida de todo o Império Romano, tornou-se um centro de filosofia, embora aparentemente poucos cidadãos estivessem seriamente interessados em estudá-la, preferindo ouvir discursos inspiradores sobre temas da moda proferidos pelos numerosos filósofos itinerantes da cidade. Havia muitos templos pagãos e muita imoralidade. Olha que coisa, né? Muita imoralidade. Paulo chegou a esta próspera e agitada cidade portuária após sair de Atenas, onde teve uma recepção um tanto hostil por parte dos pensadores gregos no Areópago. Atos 17, 16 a 34, particularmente os versículos 32 a 34. Corintos tinha fama de ser um lugar de moral frouxa. Aliás, o manual bíblico Roma observa que os gregos haviam inventado uma palavra para discriminar a vida imoral da cidade, que seria corintianizar. Né? Falou isso, já sabia que estava ligado à imoralidade da cidade. Em 1 Coríntios, Paulo conhece Priscila e Áquila, seus companheiros, fabricantes de tenda, e ficava hospedado com eles enquanto realizava seu trabalho missionário. Ele prega inicialmente na sinagoga como era de seu costume, mas enfrenta forte resistência. Atos capítulo 18, verso 6. Em seguida, ele direciona seu foco evangelístico aos judeus, ou aqueles que não eram gentios, aqueles que não eram judeus eram gentios, onde encontrava frutos consideravelmente maiores, ou seja, os gentios estavam mais dispostos a ouvir a pregação de Paulo do que os judeus, porque os judeus eles resistiam muito pela questão da tradição e da lei, porque eles achavam que Paulo estava se levantando contra a lei, como até hoje tem sido assim. As pessoas pensam pela legalidade e esquece da espiritualidade. Né? Muitas vezes a legalidade prevalece contra a espiritualidade. A inflexão, né, é mais forte do que a flexão. A pessoa entender que deve haver flexibilidade
no sentido de buscarmos um consenso, de buscarmos uma saída, de buscarmos alguma forma de ajudar a pessoa, porque a finalidade da palavra de Deus é para salvar. Se ela for só para acusar e para afastar o homem de Deus, então não é a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas se o evangelho, em vez de trazer as pessoas para perto, os distancia de Deus, esse evangelho que é pregado não é o evangelho de Cristo. Jesus não concorda com tudo, mas dá a todos a oportunidade da reflexão, da avaliação pessoal. Quais eram os problemas da igreja de Corinto? Os problemas que conhecemos da igreja de Corinto foram inferidos no tempo dos abordados em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Esses temas incluem desunião. Primeiro, desunião. Em 1 Coríntios aprendemos que a igreja de Corinto estava dividida em várias facções, aparentemente entre Paulo, Apolo, Cefas e Pedro. Ou Pedro, né? Cefas ou Pedro. E Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, 10 a 17. A lealdade a essas facções estava causando conflitos internos na igreja. Veja a situação. Já pensou? Em vez da igreja se estar unida para o aprendizado, para a vivência, como foi a igreja de Jerusalém. A igreja de Corinto, ela diverge da igreja de Jerusalém muito, porque em vez de estarem unânimes, adorando, trabalhando, eles estavam sempre brigando, questionando, se dividindo, se galfinhando. E isso é vergonhoso dentro de um lugar onde se adora a Deus. Outra questão era, dentro dessa questão do partidarismo com os coríntios, se faccionavam atrás de líderes rivais, ou seja, eles se escondiam atrás da ideia de que eu sou de Apolo, ou sou de Pedro, ou sou de Paulo, ou sou de Cristo. E nessa defesa desse tipo de pensamento, eles acabavam não vivendo uma fé cristã amorosa, uma salvação em Cristo, uma libertação, um amor. É por isso que a carta ela desfere um capítulo todo para falar do amor e mostra ali a grande consequência daqueles que amam, né? Que nós vamos ver mais adiante. Enfim, outra coisa era o incesto. Pecado, a cidade ela era infestada da prostituição. Então, às vezes, a pessoa vinha para a igreja, mas continuava tentando, vivendo a prostituição e a questão do namoro entre pais e filhos, entre o filho e a esposa do pai, aquela coisa que aconteceu lá no passado com Jacó, né? Com Jacó, com os filhos de Jacó. A outra questão, que é a prostituição, que era muito as prostitutas cultuais, é por isso que em Corinto nós vamos ver Paulo falando sobre aquelas mulheres que queriam profetizar sem o cabelo. Por quê? Porque geralmente as mulheres prostitutas cultuais, elas pegavam e usavam o seu cabelo, ou melhor, cortavam o seu cabelo justamente para participar daquelas festas, daqueles cultos onde elas se envolviam sexualmente. E às vezes elas lá vinham daquele culto, entravam na igreja e continuavam querendo fazer as coisas dentro da igreja e continuavam erradas. Então eles não esperavam crescer o cabelo, procurar viver como as outras servas de Deus, que serviam o Senhor com alegria, mas que procuravam obedecer a palavra, né? O corte de cabelo sempre foi questionado não pela questão em si de cortar, mas pela inferência à adoração a ídolos. No passado havia muito essa questão de detalhes, de sistema, de formas, de regras, que levavam as pessoas a seguirem para poder fazer parte daquele culto, daquela adoração. Outra coisa era o celibato dentro do casamento, ou seja, tinha a pessoa que queria viver
casar-se, mas não praticar o sexo. E Deus é contra. Deus é contra, porque no versículo 1 a 7, nós lemos até o 5, mostra que a vida sexual é algo inerente do casamento. Faz parte, não é o pilar principal, mas é um dos pilares que, se não for realizado, não é casamento, né? Então, o celibato dentro do casamento, ou essa forma de eu me afastar, eu vou viver aqui, tu vive ali, nós vamos tentar conviver. Não, para Deus, casamento, ele envolve a relação sexual por várias maneiras. Primeiro, pela questão da multiplicação, e segundo, pela questão do bem-estar. A Bíblia diz: goza a vida com a mulher da tua mocidade, antes que venha os maus dias, né? Então, a gente precisa entender que a juventude passa. Então, se você casa, a melhor forma de você vivenciar essas coisas boas do casamento é enquanto é jovem, um apoiando o outro, que apoia um, e assim vai junto, um casal desfrutando dos seus corpos na medida, sem transformar aquilo numa coisa, numa aberração, em algo descredenciado de Deus. A outra questão era cristão casado questionando sobre o divórcio. O divórcio estava em grande esfera. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a se prostituir. Então, numa cidade onde havia muita prostituição, essa questão da vida a dois, ela sempre incluía o outro. O homem lá de fora aceitava que a mulher convivesse, fizesse sexo com o outro. Era normal, era casual, era normal, era constante. Então o homem já sabia que aquela mulher tinha sido de outro homem e ele aceitava. E assim sucessivamente. Mas na vida cristã, não. Na vida cristã, o casamento é monogâmico. Ele é exclusivo dela e ela é exclusiva dele. A Bíblia diz que ela não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, tem a mulher. Ou seja, na hora que a mulher quer conviver maritalmente com seu esposo, ele deve se esforçar em fazer o melhor por ela. E vice-versa. E tem a questão Então, o divórcio era muito propagado. Às vezes, o casamento se acabava rapidamente. Principalmente porque, às vezes, a pessoa vinha para a igreja, mas quando vinha lá de fora, tinha aquela situação da prostituição que inventa um monte de formas. E aquela pessoa vem lá de fora com esse mau costume e quer viver isso dentro do casamento. E não é assim. Não é dentro de quatro paredes tudo pode, não. A Bíblia diz que o nosso leito tem que ser sem mácula. Não pode macular o leito, trazer a prostituição, viver a prostituição, as práticas da prostituição dentro de uma relação de intimidade. Não. Tem que haver respeito, consideração, valorização, envolvimento, sentimento. E, acima de tudo, tem que haver o acordo. Não pode ser, aí eu faço, tu é obrigado a fazer. Nem da parte o homem não tem esse poder de pegar e obrigar a mulher a fazer. E a mulher não tem esse poder. Mas deve ser feito na medida do possível, de forma agradável e que traga resultado emocional e satisfatório e também físico, biológico para ambos. Cristãos casados com pagãos, era o jugo desigual. E Paulo, então, vai descrever que esse tipo de jugo não é agradável. Uma pessoa que serve a Deus tem que casar com pessoas que servem a Deus. E uma pessoa que não serve a Deus tem que casar com uma pessoa que não serve a Deus. Por quê? Porque quem gosta de cultos, adorações e aos ídolos devem casar com pessoa que gosta dessa mesma prática. Já a pessoa que cultua a Deus, adora a Deus, serve a Deus, tem seus momentos de oração, tem seu momento de louvor, não pode casar-se com uma pessoa que não liga para Deus, que não respeita a Deus, que não reverencia a Deus, que não ama a Deus, porque do contrário isso não vai dar certo, isso sempre vai haver
esse subjugo, e Deus é contra. Então, você que serve a Deus, busque uma pessoa que serve a Deus. E a pessoa que serve a Deus, ela pode, depois disso, acabar abandonando? Pode. Mas se ela abandonar, a outra que ficou, não é, segundo Paulo, não está sujeita. Por quê? Porque ela abandonou o casamento justamente porque ela não quer servir a Deus. Então, se ela não quer servir a Deus, ao ela sair de dentro do lar, é como se ela tivesse vivendo uma história de morte. Ela abandonou o lar. Ela abandonou aquela pessoa que ela prometeu amar durante a vida. Então, ela não é digna daquela pessoa e Deus não oprime aquela pessoa que está ali. Ela vai ser livre para adorar, para glorificar, para bendizer a Deus e, no tempo certo, adquirir um casamento. Agora, pode uma pessoa servir a Deus e abandonar um casamento, ambos servirem a Deus e abandonar, porque por comum acordo? Não. Isso só se houver violência, se houver subjugo, se houver questão de ofensa, de atitude, de uma vida tóxica, aí realmente é difícil essa convivência. Mas, mesmo assim, divórcio não é de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus não criou assim no princípio, ele não é o objetivo, é até que a morte separe. Agora, claro, se um casamento vive de maneira tóxica, né, com violência, aí tem que haver uma avaliação, porque não é justo. Deus não chama ninguém para opressão. Ninguém deve viver oprimido dentro de um casamento. Então, o julgo desigual, Deus não se agrada. Questões a respeito do casamento, do novo casamento, uma vez separado de acordo com a palavra de Deus. Há questões judiciais, o cristianismo não é para uma pessoa que sair e brigar com outro lá fora. Deve a igreja ter cuidado, ou a comunidade ali, cristã, deve ter cuidado de ter pessoas maduras, não encrenqueira, não violenta e não fuxiqueira, mas que saibam guardar segredo, para ouvir os casais e, na medida do possível, ajudá-los para resolver problemas, como a Bíblia fala que Deus tirou do espírito de Moisés e botou sobre 70 homens, para que estes pudessem ajudar Moisés nas questões de briga, de contenda, que isso é normal, todos nós seres humanos temos nossos questionamentos e acontece. O que não pode acontecer é se tornar isso numa violência, no ódio, não. O cristianismo não é base de ódio. A idolatria, que era muito forte, às vezes as pessoas queriam adorar a Deus, mas queriam adorar suas imagens, queriam adorar, fazer culto aqueles deuses pagãos. Aí não funciona. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seu coração pertence a Deus ou não pertence. Deus não te obriga a servir, mas se tu vai servir a Deus, se nós vamos servir a Deus, tem que servir unicamente, somente ao teu Deus adorarás e só a Ele darás o teu louvor. Deus não aceita essa mudança. E a imoralidade? Paulo relata ter ouvido falar de um membro da igreja de Corinto que se deitava com a esposa de seu pai. Paulo ficou indignado com esse comportamento que, segundo ele, nem mesmo entre os gentios era tolerado, embora sua preocupação fosse com a imoralidade específica. Paulo repreendeu a liderança por não abordar o pecado no meio da igreja. A gente não pode se acostumar com o pecado, a gente não pode sufocar o pecado. A igreja não pode também esconder. Nós vamos fechar e resolver entre paredes. Não. Quando há problemas de pecado que envolvem a sociedade, tem que haver uma solução que seja bom, principalmente para a glória de Deus e para o bem-estar e purificação de ambos. As disputas dentro da igreja em Corinto tinham ficado tão fora do controle que eles começaram a levar suas divergências aos tribunais pagãos, tá? Em Coríntios 6:11. Então, nós vamos continuar servindo a Deus, adorando,
e levando sempre. A Bíblia diz aqui que no capítulo 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, mas não se ira facilmente, mas não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta. O amor nunca perece. Quem ama Deus perdoa, quem ama Deus ajuda, quem ama Deus compartilha, quem ama Deus evita a violência, quem ama Deus respeita o outro, quem ama Deus não vive em conflito, mas procura fazer o seu melhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, nessa oração da fé. Quero Te apresentar as pessoas que estão, Senhor, com problemas sérios de saúde, que estão nos hospitais ou que estão em casa sofrendo e padecendo. Eu quero te pedir que agora, segundo o Teu poder e autoridade, o Senhor possa jogar por terra todo o poder do mal, desfazendo o poder do mal da vida das pessoas, Senhor, auxiliando para que essas pessoas encontrem a saúde, ou abra-se as portas para elas encontrarem na medicina a solução, meu Pai. Mas se é para o Senhor curar, que o Senhor estenda as tuas mãos com poder e autoridade e mude a situação dessa pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, também te apresentamos aquelas pessoas que estão em contenda no lar, que estão vivendo de contenda, tanto no lar como na comunidade cristã. Que o Senhor possa agir fortemente, Senhor, para que em vez de contenda haja perdão, em vez de briga haja reconciliação, em vez, Senhor, de violência haja humildade e arrependimento. Que as pessoas, Senhor, aprendam a conviver na paz. A tua palavra diz: seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, faz com que esta família que está sofrendo, que está brigando, que está contendendo, que está se dividindo, consiga se perdoar, buscar o seu melhor, buscar de Ti o amor maravilhoso, este amor que perdoa, este amor que não fana, este amor, Senhor, que é paciente, este amor que é bondoso, esse amor que não tem inveja, esse amor que não se vangloria, esse amor que não se orgulha, esse amor que não maltrata. Deus, em nome de Jesus, que haja na família e na vida cristã um amor vibrante, um amor glorioso, um amor maravilhoso, um amor, Senhor, que não guarda rancor, um amor que não se alegra com a injustiça dos outros, mas se alegra com a verdade, um amor que suporta, primeiro suporta, e não, Senhor, qualquer coisa sai para brigar, para contender, mas é prudente, é paciente. Pai, em nome de Jesus eu te peço que esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, esses partidarismos saia do meio do corpo de Cristo, que as pessoas querem viver, Senhor, de partidarismo, de briga, de contenda, de separação, de grupinhos, que essa pessoa se humilhe, que essa pessoa se arrependa. A tua igreja, ela é um corpo místico vivo, e o pé, como comparando a coisa material, o pé não pode dizer que não precisa da mão. O olho não pode dizer que não precisa do nariz ou da boca. A boca não pode dizer que não precisa do pescoço ou das pernas. Senhor, todos nós vivemos e devemos ter compaixão do outro, amizade um pelo outro, companheirismo um pelo outro, e estarmos mais perto da solução. Assim, Pai, abençoa fortemente, enriquece essa família, enobrece essa família, abençoa meu país, minha nação, meu estado, abençoa meu município, meu bairro, abençoa minha rua, abençoa meus vizinhos, abençoa os meus familiares, Senhor, e faz a diferença na vida dessas pessoas que precisam de Ti todos os dias, Senhor, porque o Senhor é o Deus de atitude e o Deus de compaixão e de misericórdia. Eu te peço todas essas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém, Jesus.